Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai. O Filho do glorioso Deus com glória, 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 glória com glória coroai, ó escolhida geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação com glória, 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 glória com glória coroai, ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz com glória, 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 glória com glória coroai, ó raças, tribos e nações, ao Rei divino Rai, ao Rei divino Rai, a quem quebrou os grilhões com glória, 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 glória com glória coroai. Amém. Graça e paz, igreja, graça e paz. Que o seu dia possa ser e tenha sido abençoado. Que o Senhor esteja sempre contigo. Amém. Que Ele possa te abençoar na tua entrada, na tua saída, por onde quer que você esteja. Amém. Que você possa nesse momento comigo adorar ao Senhor junto com a sua família, aí na sua casa, a um Deus que é digno de toda adoração, de uma adoração genuína, sincera. Amém, igreja? Então vamos cantar, Pai, que o Senhor ache em mim um verdadeiro adorador. Amém? Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai, vem
oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Amém. Que você seja abençoado mais uma vez pela palavra de Deus nessa hora, em nome de Jesus. Cumprimento você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, na boa e maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor esteja na tua vida, na tua casa, esteja aí no teu viver, nesses tempos de revelação, tempos de cumprimento da vontade de Deus e tempo de Deus conversar e falar conosco todos os dias. Quero trazer para a nossa reflexão de hoje à noite a palavra de Deus que se encontra em João capítulo 16. Evangelho de João capítulo 16, vamos ler os versículos 13, 14 e 15. Evangelho de João capítulo 16, versos 13, 14 e 15, diz assim: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Até aqui. Verso 12 ainda diz: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Querido Deus, aplica em nossos corações a Tua palavra e nos dá do alimento espiritual para que possamos viver no Espírito e pelo Espírito em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, irmãs, nós estamos diante da palavra de Deus que tem sido algo que nos conforta nesse tempo. O texto que acabamos de ler
a referência de Jesus Cristo no envio do Espírito Santo para confortar e consolar o seu povo. Quero começar aqui minhas reflexões nessa noite com você, dizendo que o verso 12 diz que ele tinha muito ainda que dizer aos discípulos, mas eles não podiam suportar. E aí entra o verso 13 que nós lemos, né? Mas quando vier o Espírito da verdade, vos guiará em toda a verdade. Olha, precisamos trazer à nossa mente o que a palavra de Deus tem tentado nos dizer durante todo esse tempo. E aqui, nesse versículo 13, já é alguma coisa de muito profundo para a nossa experiência de vida e para a nossa própria vida cristã. Um Espírito que nos guiará na verdade. Isso significa que andarmos na verdade, vivermos pela verdade, é algo tão complexo e tão difícil que precisa que o Espírito Santo nos ajude e nos conduza nessa verdade. Querido, nós estamos agora na avaliação desse Espírito em nós. O desafio agora é tentar entender e compreender o papel desse Espírito em nós. Ele é da verdade, vai nos guiar nessa verdade. Mas é interessante quando nós pensamos aqui, Jesus Cristo dizer para os seus discípulos, olha, eu tinha muita coisa para dizer, mas vocês não podem suportar isso agora. Bom, o que nós não podemos suportar? E o que era necessário que o Espírito viesse para que a gente pudesse suportar? É claro, temos meditações, reflexões na palavra de Deus que nos levam ao pensamento de que se o Espírito Santo é o nosso consolador, né? Os versos anteriores vão inclusive apresentar ele como consolador. É um dos papéis que ele veio exercer nesse mundo. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 26, vai dizer que ele é quem pega a nossa oração e leva diante de Deus, porque nós não sabemos como orar. Até nós sabemos orar, mas não sabemos como orar. E é o Espírito Santo que transforma o nosso arrazoado de palavras e leva diante de Deus. Diz para você 2 papéis simples do Espírito Santo na nossa vida. E o papel de nos guiar em cima da verdade, de tudo aquilo que ainda vai ser revelado, de tudo aquilo que ainda vai ser dito, de tudo aquilo que ainda vai aparecer diante dos nossos olhos e diante de nós. Conversava hoje, na hora do almoço, sobre, com os meus filhos, eles sentados na mesa, nós conversando sobre os acontecimentos desse tempo. Eu já experimentei, já vivi muita coisa, né? E até disse na mesa lá, com a minha família, disse, eu não quero mais viver mais nada, quero viver os próximos 40, 50 anos que Deus tiver para mim, quero viver de maneira tranquila dentro de uma rotina, porque eu já vi uma constituição ser refeita, já vi, na verdade, a elaboração de uma constituição, verifiquei 2 impeachments, terremoto, vi o cometa Halley passar, é um evento que só a minha geração vai ver, a próxima só daqui uns 70 anos, mais ou menos. Né? Vi agora, né, já recentemente, pandemias de febre por tudo quanto é canto, e agora estamos vivendo a pandemia de um vírus que se espalha avassaladoramente em todo o mundo, fazendo com que muita gente perca a própria vida em função dele. E estamos vivendo momentos econômicos no mundo todo. E vi a razão pela qual começamos essa conversa é que, de novo, estamos vendo uma luta contra o racismo. Vidas negras importam, porque elas importam para o Espírito Santo de Deus. São essas verdades, são verdades como esta, que se tivessem sido ditas, naquela época os apóstolos não aguentariam. E se não fosse o Espírito Santo de Deus em nós, essa também seria uma verdade que nós não conseguiríamos suportar. Seria extremamente doloroso, extremamente cansativo experimentar momentos como esse, se não fosse o Espírito Santo de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa, olha, importante isso aqui, porque nossa vida está guardada pelo Espírito Santo. Deus está nos protegendo, está nos guardando,
cuidando da nossa vida, da nossa existência. Mas tem muita gente, meus amigos, irmãos e irmãs aí fora, que enlouqueceram. Estão fazendo tudo coisas que não, sem rumo e sem direção. Perdem o sentido da vida. E aí, eu e você, que temos Jesus no nosso coração, achamos que está até fácil conduzir a nossa vida nesse tempo, mas isso é obra do Espírito Santo de Deus. Quero te deixar bem claro isso. Nós só estamos ainda com a nossa sanidade, com a nossa espiritualidade e com a nossa vida sendo conduzida por caminhos bons, porque Ele está em nós, nos conforta e nos consola. Não esqueça, é o Espírito Santo de Deus que nos conforta e nos consola todos os dias, para que nós possamos sobreviver a essas coisas sem perdermos a nossa sanidade e a nossa própria vida, né? Haja vista o que o mundo tem passado. Quero ainda trazer à sua memória que o versículo 15, por exemplo, diz: tudo o quanto o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. O que nós temos e vivido e experimentado é obra do Espírito Santo de Deus. É Ele que recebe de Deus todas essas coisas e coloca em nós, entrega a cada um de nós. Meus irmãos, quero trazer à sua memória a existência de um Espírito Santo de Deus na sua vida, que é a razão pela qual você não enlouquece, que é a razão pela qual você ainda não perdeu os sentidos, e é Ele quem anuncia as verdades de Deus para a nossa vida. Verdades essas que muitos de nós estão deixando de lado, não está levando a sério. Muitos não estão levando a sério esse tempo. Muitos não estão levando a sério a palavra de Deus. Muitos não estão levando a sério o que o Senhor está tentando nos dizer com tudo o que passamos e com tudo o que enfrentamos em nossa geração. Ora, irmãos, quem diria que depois de todo o ápice da tecnologia, quem diria que depois do pensamento moderno, das grandes lutas contra o comunismo, como se diz por aí, sem nem saber o que é isso, das mudanças econômicas, sociais e políticas, nós íamos voltar a uma coisa tão antiga na nossa história e tão primitiva para o homem, que é lutar contra as minorias. As gerações do passado, se pudessem estar aqui conosco, iriam dizer assim: mas nós já lutamos contra isso. Nós até propomos algumas coisas que foi boa durante algum tempo, vocês não deram sequência a isso? Estão de novo tendo que ir para a rua para defender os negros, de novo ir para a rua para defender as minorias que estão por aí. O mundo é de minorias. São as minorias que juntas formam a grande maioria. E aí nossa geração de novo se pega lutando contra o nada. Parece coisa, meus irmãos, de quem não tem conhecimento histórico, parece coisa de quem não experimenta a graça de Deus na vida, parece isso. Enquanto o Espírito Santo diz que o que nós temos é Ele que nos dá, é Ele que traz até a cada um de nós, nós enxergamos o mundo e a nossa geração combatendo o nada, lutando pelo nada, porque esse Espírito que está em nós, o papel dele é glorificar o nome do Senhor, porque há de receber o que é do Senhor e vai anunciar o que é do Senhor para cada um de nós. Diga, poucos da nossa geração experimentou alguma coisa assim. Tivemos sim a Primeira e a Segunda Guerra Mundial com seus toques de recolher, com as suas repressões, com os movimentos na rua. Mas, irmãos, nós crescemos. A palavra de Deus nos fala todos os dias. A palavra de Deus nos desafia todos os dias com a verdade. É um espírito da verdade que nos ajuda na condução da nossa vida. E mesmo assim, nós nos pegamos lutando contra a própria criatura de Deus, contra o próprio homem que Deus criou.
você precisa refletir. Diga, você precisa fazer suas reflexões e achar e encontrar pelo menos o caos que esse mundo está estabelecido diante de tudo que nós já passamos, diante de tudo que nós já vivemos, diante do que nós estamos experimentamos e estamos experimentando agora. O Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade, nos desafia esse tempo a trazermos à memória tudo aquilo que Deus tem falado conosco. Até esse tempo é a voz de Deus ecoando sobre os quatro cantos do mundo para dizer, olha, não adianta fazerem nada se não me consultarem, se não me buscarem. Irmãos, eu gosto da ciência. Eu gosto da ciência. Amo ver os nossos pesquisadores lutando, batalhando para encontrar resposta. Nós estávamos seguros demais na medicina. Estávamos seguros demais nos planos de saúde. Estávamos seguros demais nas vacinas, nos remédios das farmácias. A nossa segurança estava pautada nisso. E qual é o que o Senhor nos mostrou agora? Que você pode fazer o que quiser, não tem segurança nenhuma. As nossas autoridades de saúde, toda semana diz uma coisa diferente, sabe por quê? Porque a diferença deles para qualquer cidadão comum é que eles têm a ferramenta da pesquisa e têm o recurso para fazer a pesquisa. Porque de outra sorte não tem diferença nenhuma, a única coisa aqui, o único ponto em comum é que todos deveriam estar de joelhos dobrados, buscando ao Senhor resposta para as coisas, tentando encontrar a resposta nele também. Aí grupos que são ateus, grupos que não gostam do movimento evangélico, grupos que não gostam da igreja, estão agora se perguntando, e agora? E onde está Deus que não fez nada ainda? Essa pergunta já ecoa desde os princípios da humanidade, ela já está aí. E eu até acho que Deus quer responder, mas eu não tenho visto muito essa turma que está com o recurso e as ferramentas na mão perguntar para Ele também, não. Não se tem essa história. O Espírito da verdade está nos guiando por uma realidade que nos mostra o quanto nós estamos carentes, não de nada, mas sim de Deus. Sim, de Deus. É Deus quem vai, no fim das contas, nos confortar. Não tem pensamento, não tem ciência, não tem ferramenta, não tem nada. Se o Espírito Santo não nos guiar pelo caminho da justiça, pelo caminho da verdade, vamos tropeçar em nossas próprias pernas e cair. O que eu estou tentando te dizer hoje? É que Deus enviou o seu Espírito para nos confortar, para nos consolar. Essas coisas que acontecem nesse tempo estavam programadas para acontecer, é do tempo. De alguma forma elas foram autorizadas a acontecer. E estão aí. O que sobrou para nós, que somos seres simples, normais, com poucos recursos, o que sobrou para nós é a nossa busca pelo direcionamento de Deus, pelo direcionamento daquilo que Ele tem para nós. É o Espírito da verdade, consolador, que leva as nossas orações diante do Pai, que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, que conforta os nossos corações em meio à perda. É esse Espírito da verdade que está dizendo para nós aquilo que Jesus não disse, porque os discípulos não podiam suportar. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Ele já chegou, já está nos guiando na verdade. Já estamos andando por sobre ela, já estamos andando nela. Por isso não podemos deixar de refletir e perceber aquilo que esta verdade está tentando nos dizer, está tentando nos falar. O que eu disse para você hoje, nessa etapa de reflexão da palavra de Deus, o Espírito veio, está em mim, está em você. Está dizendo as coisas que os discípulos não podiam suportar, Ele está revelando a cada um de nós
caos na humanidade, mas Ele nos conforta, perdas estratosféricas, mas Ele nos conforta e nos consola, nos leva pelo caminho da verdade, e esta verdade vai nos direcionar até a nossa salvação em Cristo Jesus, até nos encontrarmos com Ele, vai guiar a mim e a você. Aplique essa verdade no seu coração, não perca o foco daquilo que a palavra de Deus está tentando te dizer. Não perca o foco daquilo que a palavra de Deus está tentando te dizer com as coisas deste tempo. Deste tempo. Quero te convidar para orar comigo agora. Para nós colocarmos a nossa vida diante de Deus. Para pedir que esse Espírito que nos guia na verdade nos guie mesmo. Nos traga a memória sempre de que Ele está conosco, vivendo conosco. Bondoso Deus, nós glorificamos o Teu nome, te exaltamos na beleza da Tua santidade, daquilo que Tu és, por tudo que Tu és. Esse Espírito da verdade, consolador, que nos conduz, que nos ajuda a permanecer contigo e na verdade, seja Ele quem nos leve à direção do Senhor, seja Ele quem nos guie em todos os nossos caminhos nesse tempo, ó Deus. Quero invocar a Tua presença sobre as nossas vidas e te pedir que este Espírito esteja conosco, nos guiando, nos confortando e nos fazendo caminhar em toda a verdade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito bem, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre a sua vida todos os dias, que a bondade do Senhor e a misericórdia te alcancem em todas as suas necessidades, naquilo que você precisar, que não falte nada sobre os teus celeiros, que não falte nada sobre a tua mente e sobre o teu coração, para que haja saúde na tua vida e na vida daqueles que estão à tua volta. O Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o grande pastor das ovelhas, no sangue da eterna aliança, nos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirmos a sua vontade, operando em nós o que é agradável diante dele, em Jesus Cristo, a quem seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. E amém, e amém.